Queria começar pedindo desculpa aí ao pessoal da análise da composição, porque nessa aula aqui não vai ter jeito, eu vou ter que repetir algumas coisas que a gente já viu lá na análise da composição, devido ao caráter sobreposto ali dos conteúdos, né? Então, algumas das pinturas, inclusive, vão ser revistas, né? Vou repetir aqui algumas coisas, mas não teve jeito. Eu raciocinei, tentei puxar outros exemplos e tal, mas aqueles são sempre. Tem exemplos que são mais adequados, então a gente vai acabar repetindo algumas coisas aqui que a gente já viu, na verdade, tá? E hoje a gente vai ter a aula teórica aí desse último trabalho. Deixa eu até botar aqui a data direitinho. A gente está aqui, né, no dia 14, vamos ter essa semana aqui a proclamação da República, meio perdida, né? Então, eu separei essa semana que seria a 15ª, né? Mas como a gente perdeu algumas semanas, a gente vai esticar um pouquinho mais até, até o dia 5, tá? Então, a gente teria essa semana aqui, do dia 27, não, do dia 28 ao dia 30, né? Das aulas da gente, essa daqui e essa daqui são 2 semanas aí para a gente fazer esse trabalho, e aqui a gente já começa a fazer a avaliação, tá? E encerrando o período, né? Aqui, já adianto logo, apresentem também a pesquisa, tá? Eu vou dividir esses 3 dias, a turma, né, por esses 3 dias, que se vocês quiserem depois fazer dança das cadeiras, não posso na quarta e tal, troca com alguém que está alocado na quarta, ou no outro dia qualquer, né? E, enfim, vocês podem ficar à vontade aí para trocar apresentações, mas o fato é que, como a gente não fez nenhuma avaliação até agora, é bom ter um pouco mais de tempo, né? Em cada um, não ficar correndo ali a coisa, né? Inclusive tem a parte da apresentação da pesquisa também, né? Beleza? Vou fechar aqui também. E hoje a gente vai ver. Não é muito complexa essa aula, eu acho que, pelo que a gente já viu até agora, ela segue uma lógica natural. Vou começar lá atrás direto, com o Rubens, um quadro que a gente já viu, e a gente viu logo no primeiro exercício, né, a gente deu uma palhazinha sobre ele. Ele já é alto-barroco, né, e ele já começa a buscar libertar os ritmos de cor do jogo de claro-escuro, né? Então, o princípio daquele primeiro exercício seria começar no eixo dos amarelos, nas monocromias dos amarelos, né? A gente viu esse esquema daqui, né? Esse eixo daqui, né? Seria o início do processo, para depois criar esse balanço, né? Derivar dessa monocromia de amarelos, na verdade ela roda também em torno ali do ciano, né? Derivar desse eixo dos amarelos o balanço da cor. Mas a lógica seria começar desenhando primeiro para depois desdobrar a cor, né? No caso do Rubens, é evidente, a gente viu, né, nesse cantinho daqui, né, que ele começa nesse mesmo espírito, né, desenhando ali com os marrons, marrom em cima de amarelo dá um terra de ciano e tal, fica ali bem no eixo, né? Mas ele já começa também a desdobrar um esquema cromático mais funcional em termos de composição, né? A cor começa aí a ter uma ação compositiva. Ainda a cor dele está, assim, no todo, né? A gente reconhece logo que predomina ali uma lógica bem típica dos clássicos, que é priorizar o jogo de vermelhos, azuis e amarelos. Então, assim, no todo, a gente reconhece ali a presença dessas cores primárias, né, azul, vermelho e amarelo, como sendo as cores principais do quadro, né? Tem o vermelho aqui, os cinzas frios e azulados ali no centro, e um amarelo forte aqui
na saia desse personagem aqui, desse anjo, parece, né? Que está segurando ali o braço do personagem central, né? A gente viu também que isso aqui forma um Y, né, e tal, né? Mas o eixo é das primárias, só que ele começa a balançar, a usar também a dinâmica das cores secundárias, que seriam o verde, o violeta e o. Eu vou botar logo o balão de cor aqui. Seria. O amarelo está aqui, né? Os verdes, né, para aquele lado, os laranjas e os violetas, que seriam as cores secundárias ali. Ele já começa a trabalhar isso também, criando passagens, criando uma independência ali dos ritmos de cor em relação ao próprio jogo de claro-escuro. Ele é um dos precursores ali a libertar a cor em relação ao claro-escuro e às formas. Então, a gente vê, por exemplo, esse ritmo aqui de vermelho, né? A gente tem a vermelhidão, né? Escorre para cá, se transforma num tom violaço aqui nesse personagem. Aqui a gente tem tons da figura mais alaranjados, né? O vermelho é comum a essas duas áreas, então criando uma passagem até chegar nesse tom aqui meio quebrado, que nada mais é do que um amarelo mesmo, aquele eixo inicial, né? Que uma guadinha de marrom em cima do amarelo dá um terra de cena. Então ele faz você vê que não tem muita ruptura cromática aqui, né? Tem uma identidade ali, tem uma unidade, né? E aqui ele vai pelos neutros e tal, até chegar nos amarelos. Então tem um movimento da vermelhidão que faz isso. Agora, quando chega nesse personagem daqui, a gente tem um tom de violeta. E o violeta é uma secundária, né? Então ela dialoga tanto com os vermelhos, inteirando esse ritmo para cá, quanto ligando esses azuis aqui, esses cinzas frios azulados, com esses tons de frio azulado que estão lá do outro lado. Então, esse personagem meio que faz uma passagem, ele cria uma unidade ali, que é uma característica forte das cores secundárias, né? De criar fluxos para o olhar, né? A gente viu isso, eu vou repetir aqui a gente viu isso na aula da composição, mas eu vou repetir aqui. Se a gente tem uma escala de cor, por exemplo, entre um amarelo e o azul, né? E aí a gente corta ali aqueles quadradinhos, embaralha aquilo tudo, a gente vai ter algo assim, né? Uma baguncinha aqui. A tendência do nosso olhar é sempre escorregar pelas cores secundárias, né? Fluir pelas cores secundárias e encontrar as cores mais puras, um azul aqui, um amarelo acolá, né? E essas cores intermediárias acabam funcionando como passagens, o olhar não se detém muito ali. Então, isso é uma característica das cores na sua dinâmica de matiz, né? Na dinâmica de matiz, deixa eu pegar aqui o círculo cromático, na dinâmica de matiz, a gente teria esses movimentos da cor, né? Essa fluidez aqui, nesse movimento que vai para cá e para lá, e uma característica dela é as cores primárias, né? Vermelho, o amarelo mais puro e o azul mais puro, serem mais estáticos, criarem pontos de estabilidade dentro da composição, enquanto as secundárias são mais fluidas, o olhar tende a escorregar e criar um movimento de passagem entre essas cores. Isso é uma das propriedades do círculo cromático, tal como a tensão das cores complementares, né? A tensão das cores complementares também se liga, né? Um vermelho é complementar ao verde, o amarelo é complementar ao violeta e o azul complementar ao laranja, também criam fortes tensões de cor, esse laranja aqui, né? Fortes tensões de cor ali, que são, na verdade, todas as cores que estão opostas no círculo cromático criam tensão de cores complementares, né, que estão lá do outro lado do círculo cromático, são as duas características básicas da dinâmica de matiz. E o que acontece ali, né, esse Rubens é um bom exemplo, ele começa a usar essas secundárias para criar esses fluxos, esses caminhos para o olhar. Então, a gente já viu o violeta ali, mas a gente tem tons de terra verde aqui nesse planejamento aqui, né, desse personagem, né, que também fluem, né? Eles ligam esses frios de um lado aos frios do outro, sem quebrar essa perna do Y, né? Que o Y, que a gente tem um movimento forte ali desse Y aqui, que é a composição principal,
mas esses verdes meio que ligam, né? Como eles têm um pouco de azul também, eles fazem uma fluidez para lá para cima, sem quebrar essa identidade dessa perna do Y, porque o verde também contém amarelo, né? Então o amarelo fica aqui, aqui e ali, descendo, né? Formando esse Y aí, principal, né? E os verdes ali estão funcionando nessa dupla função, né, de criar um movimento, criar um ritmo a mais ali de dinâmica de matiz. E a terceira é aqui, né, nessas cores complementares, que é os tons de pele alaranjados, em tensão com esses frios azulados aqui, desses cinzas, né, que funcionam como frios azulados, criando uma tensão de cores complementares. Bate mais forte aqui, né, nessa personagem da borda esquerda, porque ele vai iluminando esse laranja, iluminando, até chegar num branco quase puro, né? E dali, pela dinâmica de luminosidade, ele faz a passagem por uns tons frios. Então o Rubens está brincando ali, né? Está buscando ali trabalhar essas três dinâmicas da cor. Seriam que a dinâmica de matiz, que é esse movimento de passagem aqui entre um e outro, a dinâmica de luminosidade, né, na medida em que ele pega um laranja lá, sobe lá para cima e depois desce para o cinza frio azulado, né, ele faz uma dinâmica de luminosidade e tem também essas dinâmicas de saturação que a gente viu aqui nessa parte superior, né, sobretudo, né, essa cor nenhuma aqui, essa cor neutra, quebrada, que não é fria, azulada como os cinzas, e também não é quente, não é violetada, está ali bem no meio do caminho, né? Então, onde ele não encontra ali, não cabe colocar alguma cor determinada ali, ele vai e quebra com esses tons quebrados, esses tons neutros, né? Então, a gente já tinha visto mais ou menos isso, mas em termos de processo, ele começa isso, ele está pensando essas dinâmicas da cor, mas ele começa isso com o esquema tradicional da monocromia de amarelo, começa a fazer um desenhozinho rápido e tal, e já começa a desdobrar ali, procurar ritmos de cor alternativos que se dialoguem ali com o claro escuro e com as formas, mas que tem também uma dinâmica independente, tá? Agora, vou até botar mais um aqui, que é mais explícito, o do Rubens também, né? Uma paisagem dele, né? Em paisagem, em geral, começa se a ênfase ali do jogo da cor começa com os românticos, né? Um debate lá no século XIX entre os neoclássicos, que afirmavam que o fundamental na pintura era o desenho, e os românticos, que buscavam chamar a cor para um primeiro plano. E naquela época surgem os pigmentos mais luminosos, né? Tem um leque de pigmentos disponível mais amplo do que tinha antes, né? O que acaba deslocando a coisa para uma outra lógica de cor. E nesse caso aqui é o que os impressionistas vão explorar bastante. A gente vai se concentrar aqui, na verdade, no Cézanne e Van Gogh, para ver essa lógica mais cromática, mas que é típica foi muito explorada na pintura de paisagem, mas tem figura, natureza morta também funciona da mesma maneira, né? Mas o eixo aqui, o amarelo, a gente logo sente um jogo, aquele jogo da dinâmica de matiz, né? É um amarelo que começa a esverdear aqui, daqui a pouco ele vai para um tom mais quente ali, mais alaranjado acolá. Então ele está balançando, usando o amarelo como centro, né? Como eixo de cor do quadro, né? Ele começa a balançar, procurando o ritmo de cores frias e quentes. E usar o amarelo como meio, né? Como eixo de cor do quadro é muito comum. O amarelo é considerado a cor do meio, né? Justamente por isso, porque você acaba neutralizando os ritmos dos amarelos, eles passam a fazer parte do contexto como um todo, e criando um jogo de quentes frios, o que elimina o problema das três cores, né? Porque pensar a composição de opostos é mais fácil. O branco e o preto, por exemplo, né? Você cria um jogo mais objetivo ali de ritmos e de dinâmicas de composição, do que com três cores, né? Com três cores começam a acontecer relações mais complexas, né? São três. Quando você usa o amarelo como eixo, você elimina essa terceira cor e acaba estabelecendo um jogo de quente frio, que fica mais fácil de raciocinar
o que as cores quentes estão fazendo, o que as cores frias estão fazendo, né? Então, a paisagem é mais típica disso. Nesse lado aqui, sobretudo, ele vai trabalhar nessa direção. Ele vai balançando dos tons alaranjados até chegar ao vermelho e até chegar aos tons mais azulados. Aqui nesse cantinho a gente tem esses dois personagens, onde tem os cinzas frios e azulados ali e os tons mais avermelhados. E azul também ele chega aqui, né? Aqui ele entra com azul mesmo, mais forte, mas no cinza médio, né? Não tão escuro. E ainda bota um laranjinha ali, né? Uma torrezinha laranja, que é uma atenção de complementares que eles nem tinham naquela época, esse conceito, né? Na época do Rubens ainda não tinha sido formatado ali, não tinha sido publicado as teorias da cor, círculo cromático, tensão de complementares, isso tudo não existia para os pintores dessa época. Não existiam essas palavras, né? Para dizer que um laranja é complementar de um azul. Eles tinham a sua própria sensibilidade ali, a sua própria percepção. Então, ele está, por exemplo, está usando aqui estabilidade das cores primárias, mas isso não era um conceito daquela época, né? Mas já está ali latente, e esse princípio que acontece aqui nessa paisagem, que é esse balanço entre os jogos de quente e frio, foi muito explorado ali na pintura do século XIX. Então, a gente, grosso modo, a gente pode esclarecer, né, que a tendência em relação à ideia de uma composição de um quadro, a ideia plástica, que a gente chama, a ideia matriz, né, que provoca a construção de uma pintura, nos clássicos era mais focada na questão das linhas, né? Fazia um desenho linear ali, depois pensava o jogo de claro-escuro mais adequado àquilo, valorizando, desvalorizando determinadas linhas e tal, e a reboque pensava as dinâmicas da cor. Já no Barroco, o foco é mais o claro-escuro. A ideia plástica do quadro está centrada ali numa questão de uma ideia de claro-escuro, né? Essa própria paisagem, né, tem uma luz forte ali, né, que vem aqui desse contexto aqui, fluindo até chegar a essa escuridão aqui, que é a sombra dessa árvore e tal, e no meio dessa escuridão tem o burrinho com os personagens que são importantes na composição também, né? As coisas aqui começam a serem desenhadas com a luz sobre um contexto escuro, aqui a luz sobre um contexto escuro, mas aqui nessa região já é o escuro sobre o claro. Então tem uma inversão ali no jogo de claro-escuro, né? Denotando, né, que a importância que tinha no Barroco essa questão tonal, né? Muito provavelmente nesse aí, a ideia é meio simultânea, né? Ele deve ter percebido essa dinâmica, essa fluidez, essa profundidade que o azul dá, né? Criando uma atmosfera ali que denota, ajuda a provocar essa sensação de profundidade. Então, ele deve ter pensado cor e claro-escuro junto. Mas o claro-escuro está lá também, faz parte da ideia plástica do quadro. E quando chega no século XIX, sobretudo os impressionistas e pós-impressionistas, os caras já começam a ter uma ideia direto na cor, direto pensando na cor, porque a cor traz junto um claro-escuro, né? Traz junto consigo, ela carrega um claro-escuro. O Item coloca isso lá no livro dele, né? Essa tabela aqui é do livro do Jonas Item, que tem teoria, é um professor da Bauhaus também, tal como Klee, Kandinsky, e era pintor também, mas o trabalho principal dele era mais como professor. Então ele desdobra esse texto sobre uma teoria da cor, ele dá uma aprofundada nisso, ele tem vários artigos ali falando de composições e tal, que acabaram sendo editados, publicados posteriormente. Mas essa tabela é de lá, né? Então ele vai demonstrar por ela que, na verdade, cada cor, o amarelo mais saturado está aqui, né? O vermelho mais saturado está mais para baixo, o azul também, né? O azul está ali até mais aqui, dependendo, evidente, do azul e do vermelho e do amarelo que você use, né? Mas o fato é que os amarelos são mais luminosos. Se a gente pegar a escala de cinzas, né, a gente vê que as cores têm uma luminosidade relativa. E os impressionistas e pós-impressionistas começam a usar isso, né? Então, em cima do nosso balão, a proposta desse exercício seria essa, né?
é essa. Em cima do nosso balão, a gente... Aqui está até errado, tá? Porque esse amarelo está até mais perto do branco, né? Do que o vermelho e do que o azul. Está errado no sentido de que esse balanço aqui do eixo é mais radical ainda, né? Do que está aqui, né? Então, quando você faz isso aqui, né? Você cria uma dinâmica de matiz, você está indo na direção do vermelho, mas também está escurecendo, né? O movimento é simultaneamente de cor e claro-escuro. E os impressionistas, sobretudo quando está o eixo dos amarelos ali, né, que é uma cor mais luminosa, então os impressionistas começam a trabalhar essas dinâmicas aqui. O violeta, a gente viu que o marrom, né, o vermelho com preto, já dá um tom de violeta, né, e é bem mais baixo, ali mais perto do preto aqui embaixo, né, se aproxima ainda mais. Então, se a gente faz esse movimento e consegue até chegar nos tons de violeta amarronados, na verdade, a gente está fazendo um jogo de claro-escuro ali também, né? Não é só um jogo de cor. O claro-escuro está sendo conduzido a reboque, né? Para fazer esse exercício, ideal é você fazer um rafezinho rápido de composição de claro-escuro no caderno de desenhos, para, na hora da pintura, você já sabe que onde tiver cinza médio, onde tiver nessas cores mais intermediárias, você pode ou usar uma cor quente ou usar uma cor fria, né? E isso já facilita ali na hora de construir o quadro, desdobrar essas dinâmicas de cor e claro-escuro simultaneamente sendo articulados. Aí o Van Gogh é sempre um bom exemplo, né? Eu vou puxar mais o Van Gogh Cézanne mesmo, tá? Mas tem Monet também, tem muita coisa, o Sisley, né? Também fazem esse jogo. O Van Gogh é mais didático, né? Ele radicaliza o princípio nesse quadro, por exemplo. Está no eixo dos amarelos, evidentemente, né? E a gente começa a perceber que aqui esses verdes, essas sombras, né? Esses verdes, esses tons mais avermelhados, estão funcionando simultaneamente como cor. A gente vê que esses tons aqui intermediários estão num cinza médio, né? Então ele está usando o desdobramento de cor e claro-escuro está acontecendo simultaneamente, né? Jogar, a diferença é brutal, né? O amarelo ele tende a ser visto como uma cor mais luminosa quando a gente joga no preto e branco, né? Ele meio que apaga, né? Mas você vê laranjas aqui dessa fruta que são mais francos, né? A gente botar no preto e branco, a gente vê que elas já começam a baixar, né? Os verdes e os laranjas já estão funcionando como um movimento de escurecer. Lá do outro lado, a gente teria o violeta, né? Ele até tem alguma coisinha aqui, tá vendo? Os tons o cabinho ali, que é aquele marrom, né? O vermelho com o preto ou com o azul dá um marrom, que ele vai dar algumas notas, mas ele usa, antes de usar esses tons mais escuros, ele usa a própria escuridão do vermelho, né? Ele abaixa com o próprio vermelho, você vê o vermelho aqui, né? E aqui já é marrom, ali no núcleo é marrom, mas aqui em volta tem vermelho, né? Tem vermelhos, né? Então ele está usando essa simultaneidade entre cor e claro-escuro. E aqui a gente sente uns violetas também, que nada mais é do que esse marrom com um pouquinho de branco. Então, que é uma cor complementar, ele botou meio discreta ali, essas próprias uvas aqui, né, tem uma luz ambígua, né? Ali a gente vê o laranja com branco, aqui está no meio do caminho, daqui a pouco aqui já é um tom mais de azulado. Ele não usa muito a escuridão do azul, nesse caso, ele quebra isso com branco, né? Resgatando ali um tom intermediário, mais ligado ao cinza médio, para esses tons frios, né? Então, no caso do azul propriamente dito, porque do verde a gente está escurecendo, teoricamente chegaria ao azul, que é mais escuro. Tem uma notinha aqui, né? Que... Mas é pouca coisa, né? A gente vê que ele provavelmente deu esses azuis, achou que estava muito escuro, muito baixo, e voltou misturando branco a eles para resgatar ali e fazer a coisa funcionar mais na cor. É a cor é que começa a desenhar e não o claro-escuro, né? Então você vê que uma pintura dessa, o fundamento dela, sem a cor, ela se perde, né? Ela vai para o espaço, né? Sem a cor, a coisa meio que se mistura tudo. Quando não é nem quente nem frio, aí o Van Gogh tinha essa malícia, ele vai por esses tons de cena aqui, né?
estão no mesmo tom dos verdes e dos laranjas, mas não são quentes nem frios, estão no meio do caminho. Aí ele acha algumas notinhas em volta ali, no contorno, ele vai com o sino. O Van Gogh é bem didático a pesquisa dele, porque ele começa ali a estudar a questão da cor, é o foco, uma das prioridades da pesquisa dele, né? E ele começa, na fase do comedor de batata, pensando a relação da cor com os pretos, né? Então é tudo escuro, tudo mais na lógica do barroco do que de outra coisa qualquer, né? E, num segundo momento, ele conhece os impressionistas e começa a quebrar as cores com os brancos. Então, e no terceiro momento, que é a fase mais consagrada dele, a fase de Arles, aquela época mais para o final, né? Ele tenta ficar no tom da cor mesmo, né? Reduzindo o jogo de claro-escuro para priorizar a questão da cor como componente ali principal da ideia de composição do quadro. Então, tenta resolver a composição primeiro pela cor e, secundariamente, ele entra com essas notinhas, assim, umas linhazinhas, uma coisinha ou outra de contraste de claro-escuro para dar aquela fechada na estrutura de claro-escuro do quadro, né? Mas ele tem essa malícia, né? Ele sabe como quebrar a cor, como dosar, né, esse jogo de claro-escuro, porque às vezes ele usa esses nêutros aqui, né, que são a dinâmica de saturação, né, que aqui funciona como violeta porque o contexto é todo mais amarelado, mas ele também usa essas dinâmicas de saturação nas pinturas dele, a gente vai ver isso aqui no próximo quadro, mas sempre dosando, né, essas três dinâmicas da cor, mas tentando resolver primeiro a questão da cor e, secundariamente, ele foca na questão de claro-escuro, né? No quadro que eu estou citando aqui, que tem uns neutros mais explícitos, é a Casa Amarela, né? Onde a gente encontra aquele núcleo do balão de cor aqui, nesses montes de areia, nesses planos todos aqui, né? Do primeiro plano aqui. Esse neutro aqui começou a violetar, começou a ir para um tom de amarelo mais quente, para um tom mais esverdeado, mas tudo no mesmo tom de claro-escuro, né? Tudo na mesma escala. Se a gente botar no preto e branco, a gente vê que isso tudo se mistura. Então, ele está criando desenhos ali, dinâmicas, ritmos, em torno de um tom intermediário, e a prioridade não é o claro-escuro. Você vê, o claro-escuro tem a porta, tem o céu, né? Tem grandes áreas ali que ele ainda mantém esse esquema mais tonal, mas não é a prioridade ali da estrutura de composição do quadro, né? E esse quadro é interessante porque, como eu estava falando, ele tem essa malícia, né? Ora, se eu tenho lá, pelo que a gente viu no balão de cor, né? Eu tenho um amarelo como centro, eu tenho um jogo de quentes, alaranjados, e tenho um jogo de frios que começam pelo verde até chegar aos azuis lá do céu, né? Então, esse é a dinâmica, é o eixo de cor. Ele faz isso em cima desse neutro aqui, tá? O fundo é neutro, ele bota aquela laminha, mas o eixo de cor dele, a dinâmica, né, que ele cria de cromática, é esse jogo de quente e frio com o eixo dos amarelos, né? Então ele faz esse balanço, mas ele tem essa malícia. Ora, o verde escurece o amarelo. O verde é mais escuro do que o amarelo, mas aqui não, né? Então ele tem essa malícia de saber, até pela aquela experiência que ele teve com os impressionistas, de como quebrar, como trabalhar a cor misturada com branco, né? Então ele reconhece ali, ele conquista essa possibilidade de trabalhar as dinâmicas da cor, independente do jogo de claro-escuro que ele está criando. Então aqui ele faz, inclusive, uma espécie de uma inversão. Esse quadro é muito interessante nesse aspecto, sobretudo, né? Porque o tradicional aqui seria a frente aqui da fachada, né? Essa é a casa onde ele morava, né? Em Arles. O tradicional seria esse esquema aqui. Esse lado aqui da construção é um pouquinho mais escuro, porque a luz está batendo aqui, então aqui tem sombra, né? Aqui seria o lado de sombra da composição. Mas aqui no primeiro pavimento ele inverte, né? Esse lado aqui é mais escuro do que a lateral que está em sombra. Ora, quem estabelece o que é sombra e o que é luminosidade é o próprio jogo da cor, né? Não é o
claro-escuro, né? Então, eu acho que foi o primeiro a usar isso explicitamente, né? Usar a cor como luz, né? Pensando ali esse caráter mais frio, que dá mais profundidade, os tons frios são mais profundos, né? Ele utiliza, se apropria disso, né? E usa a cor como para dar o efeito, né, de sombra, né? No segundo pavimento lá é mais radical ainda, tá? Esse prédio todo do segundo plano está jogado nesse esquema, né? Esse lado aqui é mais luminoso do que o lado onde o sol bate, né? Que recebe a luz do sol, né? Então é um quadro interessante, assim, cheio de malícia, né? Tem uma tensão de complementares aqui, né? O laranja com vermelho, aí aqui ele bota azul com amarelo quente. Aqui também, né? Tem um tom mais azulado do lado de um laranja, então ele vai criando jogos, aproveitando essas dinâmicas de quente e frio, isso é que vai montando ali a estrutura de composição do quadro. A partir do eixo dos amarelos, né? É o que eu estava falando inicialmente, não é o caso aqui exatamente não, tá? Porque o fundo dele é esse aqui, ó. Respira aqui a tela aqui, ó. E aqui é um tom neutro. É essa aqui, ó. Tem um respiradozinho ali da tela, né? Do fundo da tela. Entre esses planozinhos ele vai montando isso. Mas, que é essa cor aqui, né? Na pasta, esse tom aqui, a laminha, né? Aquela cor neutra, né? Ele usa como base, mas a lógica de cor do quadro como um todo está no eixo dos amarelos. Então, também serve para a gente, sobretudo por esse fato, né, dele conseguir libertar esses jogos de quente e frio, independente do jogo de claro-escuro. Né? Ele consegue pensar isso separado. Ora, o mais tradicional seria aquele esquema anterior mesmo, né, dessa natureza morta. Acho que a título de estudo, o ideal é começar num esquema assim, né? Usando a escuridão do verde e a escuridão do laranja em relação aos amarelos, até chegar aos tons de vermelho e azul. E, se for o caso, juntar os dois, encontrando lá os tons de violeta, né? Que seriam cria uma tensão no contexto. Então, não é bom que tenha muita área, uma área muito ampla. Você vê, esse próprio pouco que tem aqui já vibra forte, né? Tem um pouco só de violeta, mas já tem uma vibração forte. Na casa amarela ele já é mais abusado, já está no alto Van Gogh, você vê a ideia plástica do quadro é mais explícita nesse aspecto. Né? Outro quadrinho que eu queria mostrar, que está nesse eixo, é esse dos girassóis. Né? Nesse caso aqui, ali até tem um violeta que é complementar, mas ele não bota um violeta escuro, ele bota um violeta misturado com branco ali, né? Que é aquele marrom, nada mais é do que aqueles marronzinhos que ele faz aquele desenho em volta, misturado com branco, né? Ele bota esse violeta aqui mais ou menos no tom de luminosidade do próprio amarelo do fundo, né? Que dá aquela tensão, aquela oposição de cor, né? Então, que é a tensão de cor complementar, né? Mas, nesse caso aqui, ele usa também, os verdes começam, está mais naquele esquema que eu estou propondo aqui, né? Usar o verde e os tons alaranjados como claro escuro. Ele aqui balançou, ele usou os três amarelos, né? Deve ter usado todos que ele tinha à disposição lá nesse mesmo quadro, né? Tem o ocre, tem o cádmio, tem o limão, né? Ele vai misturando todos os amarelos ali para fazer um estudo de timbre desses amarelos, como se fosse uma orquestra sinfônica, o cara tem o violino e o violoncelo, tem uma variação ali de timbre, independente da nota musical que aquele instrumento está tocando, tem variações, né? Então é um pouco que um paralelo que se faz na pintura seria isso, né? Ele está usando a própria, porque se a gente comparar os três, né? O ocre tende a ser mais quente, alaranjado, né? Se botar no mesmo quadro os três, né? O cádmio tende a ficar no meio e o limão já tem um caráter mais frio, né? O limão é mais luminoso que o cádmio e o cádmio é mais luminoso que o ocre, né? Mas tem essa variação também de temperatura dos próprios amarelos, dependendo dos amarelos que forem ser usados, né? Na figura humana, o tradicional é usar o ocre mesmo, que é mais comportado, né? Não é tão
as cores não vibram com tanta intensidade. Mas, de todo modo, ele já está usando aqui, na própria escala dos amarelos, uma variação indo na direção dos quentes até chegar num tom mais avermelhado. Ele não bota um vermelhão, ele bota um terra avermelhado, né? E, por outro lado, balançando na direção dos azuis, aí ele faz aquele mesmo recurso, né? Você vê? É esse azul aqui que ele deu uma pinceladinha ali, né? Peraí, deixa eu tirar a linha aqui. Ele deu essa pinceladinha daqui, né? De azul. É esse azul misturado com branco, quebrando ali a intensidade, né? A saturação do azul, que vai ficar em um local só da composição. E aqui ele quebra, tem um pouco de amarelo naquele vermelho, né? Esse vermelho aqui, né? Um terra avermelhado. Ele bota provavelmente amarelo ocre misturado para dar é o ponto de vermelhidão mais intenso da composição. Então ele balançou, né? O amarelo vai esquentando até chegar ao vermelho, o amarelo vai esfriando até chegar aos azuis, passando pelos verdes, né? Até chegar aos azuis. Aqui tem uma sequência interessante, que ele repetiu esse tema dessa montanha com um muro ali, um campo de trigo no primeiro plano, né? E aqui na parte de baixo, ele escurece esse amarelo, ele não está usando a luminosidade tão forte do amarelo. Como é que ele escurece o amarelo sem esquentar nem esfriar? O terra de siena, né? É o marrom, bota um pouquinho de marrom, isso vai virar um terra de siena. Ele mantém a amarelidão da região toda, né? Aqui já é um cádmio mesmo, a gente vê aqui, né? Pode até ter ocre aí misturado, mas o eixo ali é um cádmio mesmo, né? E então o amarelo ali. O muro é violáceo, né? É aquele marrom que ele misturou ali com o amarelo, só que quando se misturar com o branco, dá esses tons de violeta. Então ele tem uma tensão de cores complementares aqui. A gente vê na ideia plástica total do quadro, está na cara que esse amarelo quente aqui do sol, né, cria uma tensão com toda a área de amarelos do campo de trigo. É como se tivesse uma ligação ali meio triangular, né, meio piramidal ali, que esses amarelos aqui mais vibrantes, mais intensos, ele botou um azul do lado, são cores complementares aqui também, né? Azul e laranja, violeta e amarelo, né? No mesmo tom de claro escuro, e a terceira seria o vermelho com os tons mais esverdeados que ele quebrou, né? Ele não deixou um verde tão puro quanto aqui, né? Que ele deu uma degradada, porque de repente achou que estava exagerada a brincadeira. Mas vamos botar no preto e branco, a gente sente melhor. Você vê aí como as cores são muito próximas uma da outra, né? Não é uma questão de claro escuro, é um jogo de áreas de cor, que está resolvendo a estrutura da composição, né? Então, o pensamento, a ideia prática do quadro já é focada ali naquela direção ali, mais de claro escuro do que mais de cor do que de claro escuro. Mas esse mesmo tema, ele vai, é o mesmo tema, tá? Que ele vai, aqui já tem o claro escuro já tem um peso aqui que ele jogou lá para o canto, né? É a nuvem branca com o céu escuro, né? O escuro volta para cá, vem aqui para essa árvore e morreu ali. Né? Ele quer, talvez, migrar aqui para esse primeiro plano, mas qual é o foco principal da composição? Aqui, aqueles mesmos tons neutros, né? Quando o Van Gogh não tem uma cor determinada para colocar, ele bota esses tons quebrados. Né? Mas o eixo é os amarelos. Né? Os amarelos que vão para um tom de verde, amarelo ocre, né? Que dá um verde mais. Se fosse um cádmio, seria um verde mais intenso. Né? O verde mais intenso ele deixa aqui, ó. Mas aqui é um verde mais degradado, provavelmente feito com o mesmo azul, só que com amarelo ocre. E aproveita o calor natural, aqui tem a vermelho mesmo, mas aqui é o ocre, né? Aqui nessa região aqui é o ocre mesmo, né? Aqui ele misturou com um pouquinho de vermelho, provavelmente, né? E então tem um calor um pouquinho maior nesse canto aqui, mas o balanço ali qual é? É um amarelo que vai na direção dos quentes e vai na direção dos frios. Fora do frio, ele tem esse verde mais degradado, daqui a pouco ele acha um verde mais saturado, e daqui a pouco ele acha um tom mais avermelhado ali, então marcou um ponto de estabilidade aqui, né? Tem uma tensão de complementares, isso tudo cai numa determinada diagonal e a intenção aqui começa a ser, em vez daquele sol que cria uma piramidal, é essa luz aqui, dessa nuvem, essa tensão de cor aqui do canto esquerdo, criando uma tensão com
com esse contexto todo aqui de um primeiro plano. E as casinhas, propriamente dito, você vê que ele bagunça ali, não dá muita pelota para elas, né? Aqui no canto direito, né? A coisa está meio fundida, né? Tem um verdinho ali, tem um cinza frio azulado, que é o mesmo da montanha. Lá a casinha é verde mais clara, aqui um verde mais escuro. Ensaiou um vermelho ali, mas degradou ele com branco, para ele não vibrar com muita intensidade. Então ele está querendo fazer, criar essa passagem e deixar o contraste num determinado local. E o contraste que ele acha é uma tensão de cores complementares, nesse caso aqui, né? Aí vamos para, eu acho que essa aqui a gente já viu, pelo menos na análise da composição a gente já viu. É uma bela composição, né? É a mesma ideia, né? Aqui é o semeador, é o ceifador, né? Está com a foice ali devastando o campo de trigo, bem amarelado, é aquela mesma ideia, né? De ligar o campo de trigo com o sol lá, né? Só que enquanto no primeiro quadro o sol era mais luminoso do que o céu, aqui não é, né? Aqui ele está no exato mesmo tom de claro escuro do céu, né? Ora, o sol é amarelo, o céu é verde. Pô, o verde é mais escuro do que o amarelo, aquela mesma malícia que ele teve lá na Casa Amarela, tá? Então ele bota um pouquinho de branco nesse verde para chamar ele para o tom de claro escuro do amarelo e essa divisão ser estritamente cromática, né? O desenho, né, a diferença das duas áreas passa a ser só um jogo de cor, né? E, por outro lado, o próprio céu, como o verde contém amarelos, também dialoga com os amarelos aqui do primeiro plano. Um oposto complementar, então fica uma amarelidão ali em cima, uma amarelidão aqui puxando para os alaranjados e ali puxando para os esverdeados. Quando esse quente aqui, mais alaranjado, quando não é para ser nenhuma coisa nem outra, ele joga nesses tons quebrados e neutros aqui, tá? Esse chão nu aqui, né? Separa o campo de trigo em pé do degradado, do baixo, né? Ele dá uma neutralizada no amarelo quando ele não quer nem quente nem frio, né? Aquela malícia que ele tem também em relação aos neutros. E no meio, amarelos, então os amarelos regem lá em cima e regem aqui embaixo. E no meio ele bota os violetas, né, que é o complementar. Então essa tensão dessa faixa daqui, né, tem um peso enorme, né? Aqui a gente tem até uma certa horizontalidade, né? Mas a montanha vem desde lá de cima, então essa tensão para baixo é forte, né? E contrasta aqui, né? O violeta se junta, né? Encosta nos amarelos aqui nessa região, porque ali ele degrada o violeta com branco, né? Aqui ele pega os tons ali, já não é mais violeta, é um tom meio alaranjado, um terra de sina, um tom mais para o esverdeado. Então ele vai fazendo uma passagem pelos amarelos aqui nessa região e vai elegendo os pontos de contraste de cor, né? Então aqui, nesse contorno só dessa região aqui é que ele vai destacar ali, criando um contraste de cor. Então é um quadro poderoso, né? Aquele mesmo esquema. Aí tem o semeador aqui, né, que é um tom mais frio, e aquele verdezinho também, eu acho que são três elementos importantes, né? O sol, essa árvore e o ceifador, né? E o resto é movimento de dinâmica e passagem. E ele faz aquele esquema também, né? Ele provavelmente jogou esse vermelhinho aqui do telhado da árvore lá, achou que ficou exagerado, alguma coisa assim, então aquela degradada, né? Daquela baixada, aquela neutralizada na cor. O Van Gogh tinha grande malícia em relação a isso, né? Ele só usava a cor na sua maior intensidade em locais que ele achava importantes dentro da composição do quadro, né? Não é a todo momento, né? Então o quadro da Casa Amarela é bem explícito nisso, né? Ele vai quebrando a cor, degradando a cor para realmente só dar impacto à cor em determinados locais que ele quer, que ele acha importante dentro da composição do quadro. Para isso acontecer, você tem que ter essa malícia de se conseguir saber, né, como degradar a cor, né, misturando com a sua complementar. Bota um pouquinho da complementar que ela degrada. Você pode até começar trabalhando com isso. Quando sentir necessidade de um impacto maior, cria-se a atenção, né? Cria-se a tensão de cor mais forte dentro do quadro. Mas a gente está vendo que
o foco, né, é bem diferente de um pintor barroco, né? A ideia plástica do quadro aqui é toda centrada num jogo de cor, né? A gente tirou a cor desse quadro? Acho que não, né? Vamos tirar a cor desse quadro. Esse até menos, né? Você vê, tem quadros de Van Gogh que são quase um cinza médio uniforme. Não tem muito jogo de claro e escuro. Aqui até tem essa árvorezinha aqui, né? Eles jogam uma tensãozinha de cor, tem uns escurinhos aqui, um pouquinho ali, mas na lógica da composição não é o importante, né? O importante é o próprio jogo de cor que está sendo desdobrado, né? Aí tem mais um aqui, né? Dessas ideias assim que se repetem com variações são legais, né? Porque a gente começa a ver que todo motivo é pretexto, né? Depende da, o cara olha essa, esse muro ali com o campo na frente, uma hora ele tem uma ideia, na outra tem outra, no outro dia passa ali, outra época do ano, tal, daqui a pouco tem a ideia para um outro quadro, é um quadro completamente diferente do anterior, né? E, e ele vai aproveitando, né? O motivo é pretexto para ter ideia para o quadro, né? O importante é ter ideia para o quadro. E no caso dele é a questão da cor. Vamos jogar logo no preto e branco para a gente ver aqui. Aqui tem um contraste de claro escuro um pouco mais radical, né? De preto e branco, claro escuro, né? Claro escuro, uma coisa do lado da outra, é um padrão. Não tem um sentido compositivo muito determinado, né? Você vê que, opa, botar um acetato aqui. Tem uma dinâmica aqui, ali, aí vem para cá, daqui a pouco o escuro vai lá para cima, é meio espalhado, não tem um sentido assim de composição tão forte quanto, sei lá, quanto um Rembrandt teria, né? É mais um jogo de cor mesmo que está importando, né? Ali ele joga, mas tem um jogo de claro escuro, né? Essa luz forte ali do céu, né? Tem uma importância forte dentro da composição, né? Mas ali a gente tem os tons mais tradicionais, o céu é azul, já não é verde, porque o céu verde é uma coisa esquisita, né? Ali na parte de cima não, ele bota os tons de azul, separou a montanha pela luz e veio para os frios da montanha. Aqui ele já começou, ele já pulou, né? Não passou pelo verde não, tá? Ele botou amarelos em cima do azul ali e já pulou por calor inerente dos amarelos. Então, a região mais quente do quadro é aqui, né? Mas é um amarelo quente, né? Sobretudo esse cantinho aqui, né? Deu uma nota de um amarelo mais saturado, provavelmente é um ocre ali. E o resto é, bom, azul e amarelo, um do lado do outro. São duas cores primárias que têm uma certa estabilidade. Você vê que esse canto aqui nesse quadro, ele tem ele chama atenção, né? Ele é um ponto de estabilidade dentro dessa composição, porque ele está ali com as duas primárias do lado, e das duas primárias é que ele vai fazer as passagens, né? Do verde ele começa a puxar para o primeiro plano, os verdes balançam, né? Em verdes mais amarelados ou mais azulados, né? Está naquele esquema tradicional, né? O verde é um pouco mais escuro do que o amarelo, então está funcionando como claro escuro, fazendo a passagem até chegar nesses tons mais baixos ali de preto mesmo, né? Então o amarelo vai para os tons esverdeados, o verde vai para o azul e o amarelo vai para os tons mais quentes, avermelhados. Não tem laranja aqui, então a predominância do quadro geral, no geral, deixa eu apagar minha linha vermelha, né? A predominância do quadro geral é de frios, né? Quem está fazendo às vezes, como só tem frio, o próprio amarelo começa a funcionar como quente, e para fechar, né, o quadro ele dá essas florezinhas vermelhas no primeiro plano, e aqui sim ele enfia lá um telhado vermelho, né? Naquela casinha lá do, do plano de profundidade ali, né? Então, qual é a ideia plástica do quadro? Tá, né? Bom, o contexto é todo frio, o muro nem neutro, é a luz mesmo que está negando a cor do muro, né? O muro branco ali que está sendo trabalhado, mas o que predomina ali enquanto dinâmica é o que? Esse amarelo que começa a se esquentar. Aqui dá para ver bem, né? Aqui é mais frio, esverdeado, aqui está mais no amarelo mesmo, ele começa a ter o amarelo começa a ter um calor até chegar a esse canto aqui, onde o próprio amarelo funciona como uma das cores mais quentes do quadro. É claro que dá o vermelho lá e o vermelho aqui, né, no primeiro plano, para dar as três pernas de cor, né? Você tem que ter as três para dar aquela
fechada na estrutura de composição do quadro. Mas a ideia plástica do quadro aqui é alimentar esse amarelo de calor, né? Fazendo como? Negando todo o calor do resto da composição, ou seja, trabalhando verdes e azuis, né? Isso aqui vai ser o todo ali, né? O contexto regente do quadro, né? Já não é tão amarelado quanto os outros, né? O Van Gogh gostava muito de usar o amarelo como corregente, mas em determinados momentos, se vocês quiserem perguntar aí alguma coisa, comentar alguma coisa aqui do quadro, também fique à vontade, hein? É só levantar a mão aí, tá? Estou falando aqui, não, tagarela aqui, eu não sei se puder ser mais interativo, melhor. Dá para sentir melhor o que vocês estão percebendo também. Mas vamos em frente, então. Vou mudar aqui. Ó. Eu botei esse na sequência porque também é muito parecido com o outro, né? E era comum até na pesquisa dele usar esse eixo dos amarelos, mas muitos quadros predominam os frios, né? E no caso aqui tem os azuis lá no primeiro plano e aqui está embaixo ele está usando o próprio cinza, né? Tem um caráter mais neutralizado, menos saturado do que o azul do céu. Aí sobra essa faixa de quentes aqui no meio. Né? Então ele está ali cercando aquela ideia do que ele está desdobrando ali no quadro anterior, né? Amarelo no meio do caminho, foi para o verde, foi para o quente alaranjado, né? Está usando o amarelo mais central está aqui, né? Esse aqui já é mais alaranjado, ele bota ali quase o caráter frio desse verde e quente desse tom de amarelo mais alaranjado é muito parecido, né? Quase estão no mesmo tom de claro escuro ali. Do laranja vai para o vermelho e dos tons esverdeados aí vai para o azul aqui ou lá em cima, né? Os azuis predominam, então não tem tanta função compositiva. Quem vai ter mais função compositiva são os próprios quentes, né? Então, ele fez a passagem, né, dos frios para os quentes, foi ali para o tom mais alaranjado, chegou o vermelho ali, chegou um vermelhinho aqui também, esse mesmo jogo aqui, né? Um amarelo mais quente e a lateral da casinha é mais avermelhada, e depois botou 3 pontinhos aqui embaixo, né? Assim, sentiu a necessidade de chamar um peso de cor ali no primeiro plano, mas é sempre um jogo de cor, você vê que não é um jogo de claro escuro, né? Vamos botar também no claro escuro aqui. Então a gente vê que tem uma redução do claro escuro, e o que eu queria enfatizar mesmo é essa questão assim da ideia plástica, né? É uma ideia, o motivo está lá, né? De repente inspira ele, sugere a ele uma ideia que é uma ideia de composição do quadro, né? E no caso desse exercício que a gente está propondo aqui, essa ideia, a ideia é que ela seja fundamentada na questão da cor, tá? Vou pegar aqui mais um que ele repete, né, algumas questões e vai encontrando outras em cada pintura, né? Mas ele está cercando ali questões inerentes da cor, né? Então vamos pegar mais outro aqui, um pouco mais complexo. Eu também acho inusitado o fato do céu verde, né? Eu acho que antes dele nunca tinha visto assim. Já vi céu violeta, né? Água verde é difícil, né? Então ele está muito ligando ali para a cor natural, né? Ele está raciocinando, buscando ali fechar uma ideia de cor do quadro. Também é um quadro centrado ali, amarelo, onde ele usa o calor do amarelo ocre, né? Aqui deve ter os dois, né? O cádmio e o ocre. Aí o ocre esquenta, já adquire um tom mais alaranjado, sobretudo aqui nessa base, né? Começa. Então, ele está usando o calor inerente ao ocre ali, e o eixo dele é os verdes, né? Esse azul não é bem azul, ele tem um pouquinho de vermelho, já para dar uma apoiada ali, para entrar a terceira cor primária, né? Então, mais predominam ali os tons frios na composição como um todo, né?
são verdes mais frios azulados e verdes mais amarelados, que vão amarelando ali, até vai subdividindo as áreas, né? São grandes áreas a princípio, que vão sendo subdivididas e vai achando áreas de cor menores, e no fim entra com esses vermelhinhos aqui, até dá um violeta ali nessa base aqui, né? Um tom violeta, que tensiona com esses amarelos, mas o amarelo continua sendo a cor do meio, né? A cor central ali, né? Um amarelo esquenta até chegar aos vermelhos e esfria até chegar aos tons mais azulados, né? Para não. Às vezes tem essa malícia, né? Aqui até a gente tem um azulzinho mais central, talvez, mas aquele azul ali, ele já tem um caráter meio violáceo, né? Tem um pouquinho de vermelho nele, que já dá o adendo ali, a entrada do vermelho, que seria a cor que está faltando. Então ele olhou o motivo lá, ele viu um amarelo do campo de trigo quente ali, em cima daquele cipreste que tem um verde mais frio, aquilo é que deve ter sido a inspiração para ele construir a estrutura do quadro. Não tinha nada vermelho ali acontecendo, sabe que tem que entrar com vermelho, ele já pega esse azul dele, já começa a puxar um pouquinho mais para os tons avermelhados, né? E no final ainda entrou com esses pontinhos vermelhos aqui na base, né, para dar aquela arrematada ali no que o Van fala que são tripé, né, como se fosse um banquinho, né, a cor tem que ter as três primárias para o quadro se sustentar, né, e para formar um tripé, né. Então a terceira cor primária que ficaria faltando seria o vermelho, ele entra misturando um pouco com os amarelos, mas também com os azuis, né. Esse outro exemplo aqui dele, antes da gente pular para o Cezanne, também foi visto lá na análise da composição. É um quadro interessante porque essa diagonal aqui ela é descendente, né? Ela tende a jogar o olhar para fora do quadro, né? Que a leitura do homem ocidental é da esquerda para a direita e de cima para baixo, faz isso assim, né? Essa é a tendência natural ali da leitura, né? Que se faz numa pintura, inclusive, né? Então, os pintores costumam botar coisas aqui, assim, que retém, né, quando tem essa diagonal forte, né, eles botam coisas aqui para reter essa queda, né. No caso, o Van Gogh botou foi as três primárias, então, quer dizer, o azul está espalhado, né, aquela predomina em geral nos quadros do Van Gogh, o azul acaba sendo a cor tem mais proporção dentro da estrutura. O contexto, assim, do todo é mais frio, apesar do amarelo ser o eixo, né. Aqui é o eixo, né, o amarelo, que vai esverdeando por um lado, né, o amarelo e o azul estão aqui, né, vai esverdeando por um lado, até chegar aos azuis lá do céu e das casas, e para o outro lado seria o amarelo, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, até chegar nesse amarelo aqui, que também funciona como uma cor quente, bem do lado do vermelho. Então ele tem amarelo, vermelho e azul, as três primárias, são estáveis, né, que param o olhar, ali, o olhar tende a parar, encontrar essas primárias, sobretudo se elas estiverem colocadas lado a lado, né? Então, ele acabou usando esse recurso, que é a estabilidade das cores primárias, para reter esse movimento de queda natural do motivo dele, né, da composição dele, toda em termos de claroscuro e linha, despenca, né? E aí ele usa esse recurso, né, de uma propriedade da cor para segurar essa, essa, esse movimento de queda, né? Então, a gente vê que a ideia está focada ali num jogo de cor, e é diferente, né? Não é um processo que começa pensando na linha do claro-escuro, e sim já começa a procurar motivos onde a cor tem uma relevância. E a criatividade do Van Gogh é justamente essa, né? Ele começa a encontrar isso na natureza, ali, fartamente, né? Aquele motivo que a gente viu do campo de trigo com um muro, né? Se repete, por exemplo, mas cada hora ele encontra ali uma ideia para um quadro, uma ideia de cor, né? Para um quadro diferente, né? E não tem pudor de ficar repetindo o mesmo tema, porque aí já tem boa parte dos problemas resolvidos, né? Um tema que ele é familiar, né? Às vezes não precisa nem ter um motivo na frente para ter a ideia do quadro, né? Então, mas a intenção dele, né? E eu acho que a importância
Ele, o Van Gogh, o Cézanne e o Gauguin são considerados os pais do modernismo, né? Que se afastam de um respeito ali, de uma representação do visível em prol de uma ideia plástica do quadro, né? Cézanne, em determinadas circunstâncias, em determinados aspectos, Van Gogh, sobretudo na questão da cor, né? E o Gauguin também, né? O Gauguin até fugia dos temas mais tradicionais, pegar uma pintura mais ligada a uma solução plástica mais primitiva mesmo, né? Menos ocidental, digamos assim, né? Aquelas mulheres do Tahiti e tal. Mas o Van Gogh é muito consagrado pela questão da cor. E o exemplo que se tem, que eu acho muito esclarecedor, que o Van Gogh escrevia muito para o irmão dele, né? E, e essa carta eu acho que é bem esclarecedora assim, dessa abordagem mais expressionista dele, mais ligada, usando a cor não como um elemento de representação, mas sim de expressão dentro do quadro, né? A cor ajuda, alimenta a imagem com um determinado conteúdo que transcende a mera cor local ou a representação, né? Aí nessa carta ele vai dizer o seguinte: a única coisa que acho é que aquilo que aprendi em Paris vai-se e volto às ideias que tive no campo antes de conhecer os impressionistas. E não me surpreenderei se dentro em breve os impressionistas encontrarem o que criticar no meu modo de trabalhar, e foi estimulado pelas ideias de Delacroix mais que pelas suas. Delacroix era um dos românticos ali que valorizava a cor, né? Brigava lá com Ingres, com os neoclássicos, dizendo que a pintura era mais cor, até estudou círculo cromático, ali já estava começando essa tensão de complementares, essas questões já tinham sido formuladas teoricamente, ele usava isso muito, né? Estimulado mais pelas ideias de Delacroix que pelas suas. Porque, no lugar de procurar reproduzir fielmente o que eu tenho diante dos olhos, sirvo-me das cores de modo mais arbitrário, para ganhar mais força. Deixamos de lado, entretanto, a teoria, mas dou-lhe um exemplo do que quero fazer. Eu quero fazer o retrato de um amigo artista, o pintor belga Eugène Bock, que tem sonhos grandiosos e trabalha como um roxinol canta, pois essa é a sua natureza. Então, ele trabalha como um roxinol, então essa é a expressão que ele quer procurar através da cor, né? Aí, vamos aqui para o final da carta. É pequeno, não é grande, não. Aí ele vai. Esse homem será loiro, porém no quadro o afeto que tem por ele e minha admiração. Para começar, eu o pintarei assim como é, o mais fielmente que eu puder. Para terminá-lo, devo tornar-me um colorista arbitrário. Exagero o louro da cabeleira, chego aos tons alaranjados, aos cromos, ao limão pálido, e atrás da sua cabeça, em lugar de pintar a parede banal de um mísero apartamento, pinto o infinito. Faço um fundo simples, um azul intenso, tão intenso quanto consiga preparar. E, mediante essa simples combinação, a cabeça loura, iluminada contra esse fundo de um azul escuro, o quadro adquire um efeito misterioso como a estrela no azul profundo. Bonito, né? O cara também escrevia bem. Aliás, as cartas dele são um excelente exemplo ali de para dar base a gente de formular nossos textos, nossas teorias, porque o Van Gogh está sempre linkando uma questão plástica, né? Quer dizer, esse efeito misterioso como azul profundo, né? Então ele está sempre linkando uma questão plástica, que é um jogo de cor, no caso dele, a uma questão expressiva, uma questão, então ele está buscando, né, trabalhar o retrato do amigo dele, para funcionar ali como se fosse uma estrela sobre o azul profundo. Então, essa é um jogo de relações objetivas, por um lado, é um jogo de cor, mas que ele está pensando o efeito que isso tem em termos de expressão visual. Então, ele está alterando a cor natural em prol dessa expressão plástica, dada pela questão da cor, no caso dele, mas o exemplo é bom, né? Sempre que a gente fica demais falando desse conteúdo, sem dar objetividade concreta a ele, pensando como os elementos visuais estão fazendo isso funcionar, né?
ou se começa a falar demais nos elementos visuais, sem linkar isso com uma intenção expressiva, né, o texto tende a ficar meio frio. Esse equilíbrio é muito bom e é muito bem trabalhado com o Van Gogh, né? Ele está sempre em cada carta, às vezes são parágrafos muito bem equilibrados, né? Onde a questão objetiva, que é uma questão da cor, um jogo, uma relação de cor, ou de classicura, ou o que seja, está sempre sendo linkado com um objetivo expressivo, um objetivo plástico, né? Então é um bom exemplo, né, desse link. Aí o retrato está aqui, tá? Do Eugênio Bock. O mais fielmente que ele puder, o Van Gogh, o desenho dele é muito pessoal, né? Não é um desenho acadêmico, não é um desenho realista, né? Mas ele conseguiu dar uma expressão de olhar mais radical, né? E aí a gente, pô, mas peraí, ele falou, o cara, sei lá, loiro, sobre um azul profundo. O azul tá lá, mas o loiro da cabeleira ele botou verde. Muito provavelmente botou o amarelo, né? Experimentou aquele amarelo que ele está citando na carta, que ele, inclusive, ele fazia esses relatos por irmão nas cartas, né? Muitas vezes antes de pintar o próprio quadro, para pedir a tinta, não, estou precisando do amarelo tal, porque eu vou pintar um quadro assim, assado. Ele faz essa, essa narrativa, né? Essa narrativa da ideia plástica do que ele quer fazer, muitas vezes é aquele impulso inicial, né? O cara pensa muito e de repente executa rapidamente, mas são quadros longamente pensados. Ele mesmo falava isso, né? Se os caras disseram que eu pintei rápido demais, você diz que eles é que olharam rápido demais porque os quadros foram pintados rápido, mas pensado longamente antes, né? Então ele elaborava a ideia do quadro muitas vezes antes de executar o quadro. Nesse caso aqui, ele deve ter botado a cabeleira loura, mas a gente imaginar a cabeleira loura desse quadro vai virar parece um cotonete, né? Vai destacar aquele arredondado ali, meio calvo dele, né? E ia ficar esquisito, né? Então ele quebra, né? Ele mistura o azul ali, o amarelo, quebra, degrada e deixa só o halo, né? O halo já por si só já dá o mesmo efeito, não precisa ter a cabeleira inteira, mas plasticamente fica menos explícito, né? A tensão entre forma e fundo não fica tão radical e acho que fica mais harmonioso. Ele provavelmente deve ter botado, e ao quebrar aquele verde ali, ele acaba destacando esse aqui, né? Então tem algumas implicações ali no fato de ter alterado o plano inicial, né? E aí bota uma tensão de complementares aqui, uma tensão de cor complementar ali, verde e vermelho, né? Também para compensar, né, o laranja, o amarelo sobre o azul, né? Acaba ficando quente e criando uma tensão de forma e fundo muito violenta. Ele puxa a tensão para dentro da forma ao encontrar ali uma tensão de cores complementares no interior da estrutura. Mas é interessante, né, esse fato dele estar raciocinando a cor como elemento de expressão. O modo de narrativa dele, dessa carta, eu acho que é exemplar para a gente, na hora da gente escrever nossos textos, e o fato dele estar abdicando ali, alterando o que ele estava vendo em prol de uma expressão maior do que ele estava querendo dizer, né? Da ideia que ele tinha na estrutura do quadro. Beleza? Então vamos fechar o agora por aqui. E vamos pular para um Cezanne, nesse caso aqui, bem ainda didático, né? Amarelo está no meio, amarelos vão esverdeando até chegar ao azul, amarelos vão alaranjando até chegar ao vermelho, né? Vermelho e azul são cores mais estáveis nesse caso, né? Se a gente desconsiderar um pouquinho esse céu todo ali, tá? Porque ele é uma grande área, né? Mas se a gente se concentrar nesses fios dos verdes, né, a gente vê que eles balançam entre tons mais amarelados ou mais azulados, e quando chega nesses tons mais azulados, eles tendem a ter um impacto de estabilidade um pouco maior, né? Aqui, né? Nessa borda toda dali, né? E com os laranjas acontece a mesma coisa, né? Ele vai alaranjando até chegar ao vermelho, né?
E ali do lado daquele vermelho ainda bota tem um tomzinho de um violetazinho aqui, né? Que é o nosso marronzinho, né? Dá uma pinceladinha de marrom, já funciona. É um violeta escuro, mas é um violeta, né? Mas é um quadro típico desse eixo dos amarelos que balançam, aproveitando, né, a escuridão do azul e do vermelho. Ele vai escurecendo na medida em que vai se aproximando da cor mais fria, que é o azul, e do vermelho, que é a cor mais quente. Então, ele está nesse balanço. Quando não quer nenhum nem outro, por exemplo, esse laranja aqui, ele queimou com branco, né? Ele chamou um pouquinho para a luz, para não perder em vez de ficar no amarelo aqui no caberia, ele joga um azul lá e criou para criar uma grande área em tensão ali, complementar com o céu, né? Que é o tema principal dele. Mas o que encanta mais no quadro, ao meu ver, é essa área toda aqui, né, desses verdes, né? Mais amarelados, mais azulados, esse balanço, essa sutileza que ele faz das dinâmicas de matiz. O olhar não para muito ali, né? Porque justamente as dinâmicas de matiz têm essa propriedade. Por exemplo, aqui também, né? Que diabo de cor é essa, né? Que ele achou ali, né? Aqui tem um verde mais frio azulado, mas aqui eu tenho um verde mesmo, aqui um verde quase quente, quase alaranjado, daqui a pouco foi para um laranja mesmo. Ele tem uma ampla escala de cor, um amplo desdobramento de cor, e o olhar não se detém muito ali, ele passa de uma cor para outra, vai escorregando, está esquentando, está esquentando, está esquentando, chegou no vermelho. Então ele está usando a sobremaneira esse jogo, né, típico, né, das dinâmicas de matiz, que se aproveita da tensão das cores complementares, né? Não é nem da tensão, da estabilidade das cores primárias, né? Não é nem a tensão das cores complementares, ele até tem aqui em cima, né? A tensão de laranjas e azuis, mas aqui é mais a estabilidade mesmo das cores primárias que está sendo utilizada nessa parte de baixo aqui, usando a escuridão do azul e a escuridão natural do vermelho. Tá? Você acha que vão conseguir, hein, gente? Ter uma ideia plástica de cor aí? Eu fico, eu estou catucando aqui, mas eu sei que muitos já estão querendo se adiantar, já deram fundo, às vezes até já começaram o quadro, mas o ideal é ver a aula primeiro para ter a questão, né, que está sendo proposta, seria fazer a cor ter uma função compositiva no quadro, né? Pensar a ideia plástica do quadro fundamentada na questão da cor, né? Essa que é a base nossa aqui. Bom, aqui também, vamos voltando aqui, né? Aqui também a gente já viu que as cores secundárias são mais dinâmicas, né? Elas fluem. Então, os verdes aqui, que verde é esse? Não é um verde mais amarelado aqui, mais frio azulado acolá. Desse amarelado ele pula para um laranja bem amarelado, do laranja bem amarelado ele vai esquentando, esquentando, esquentando até chegar aos vermelhos. Então, os vermelhos mais puros, né? Aqui nesse telhado, né? No todo do quadro, se a gente reparar bem, a tensão principal é entre esse verde e esse telhado mais avermelhado, né? Assim, no todo do quadro, se está um ali do lado do outro, são cores complementares, verde e vermelho, eles vão criar uma tensão ali, deve ter sido a ideia plástica inicial do quadro. Mas você vê, aqui, de repente, ele não destaca tanto, a cor não é tão pura, né, quanto naquela região superior ali, né, uma cor mais degradada aqui, né, um terra de sena, um verde apagado, né, então não tem tanto destaque, o vermelho mais puro está aqui, e, e, e os azuis, ali também não é um azul puro não, é um violeta, né, repara aqui essa região aqui, ó. Olha como é que esse verde aqui é safado, né? Aquele é mais verde mesmo, daqui a pouco ele começa a se aproximar dos violetas, né? Ele começa a se. O que é comum aos dois? É o azul, né? Esse azul ali, tem uma casinha ali, né? Um telhado, um azul frio, meio violáceo, já do lado de um amarelo, né? Então é essa cor aqui que está funcionando ali como passagem entre esses tons mais verdes e esses tons de violeta. São as três cores secundárias, então elas dialogam entre si, né? Porque o meu violeta tem azul, meu verde também. Ah, mas o meu violeta tem vermelho e o meu laranja também. Então há um diálogo entre essas cores, que podem
quanto mais vermelho tiver o violeta e mais vermelho tiver o laranja, mais elas se aproximam. Quanto mais separado, mais elas se destacam. Então ele ficou brincando ali com essas tensões entre as cores secundárias, né? E qualquer vermelho azul mais puro ou o amarelo mais puro vão ganhar um grande peso visual. Onde é que estão eles? Né? Aqui nesse telhado da casa tem mais estabilidade, né? Ali tem um tequinho ali que é a chaminé, né? Também está bem avermelhado, né? Os amarelos principais estão onde? Aqui, né? Tem um amarelo mais puro também. E os azuis? Pô, os azuis são meio violáceos, mas aqui a gente sente uma intensidade, e aqui, né? Se sente uma intensidade desse azul, não chega a ser um azul mais no eixo, né? O azul mais no eixo, acho que nem tem aqui na posição pelo que eu estou vendo. Mas os mais puros, a azulidão, que é representada na sua maior pureza, está ali naquela região e nessa de cá. Então, são pontos mais estáveis dentro dessa dinâmica geral que ele vai criando. Eu vou botar um outro exemplo aqui, que é até mais próximo daquele inicial do Van Gogh, né? São um grupo de maçãs ali, né? Esse é o amarelo, né? Amarelo, verde, amarelo, laranja, até chegar aos tons mais avermelhados, né? Ele não... E quando não é uma coisa nem outra, que é o fundo, ele joga num siena, né? Que é esse marrom aqui com um pouco de amarelo, vai dar esses tons aqui de siena, né? Mas a brincadeira está aqui, né? Da dinâmica de cor está aqui, né? Desse movimento cromático ali que ele roda ali em torno do eixo dos amarelos, esfriando para um lado, esquentando para o outro. O quente aqui tem menos, então fala mais alto. Eu acho muito interessante essa fruta aqui do segundo plano, essa segunda daqui, tá? Que ali é bem típico do Cézanne, né? O objeto não tem uma cor determinada, é facetado, né? Você tem um amarelo aqui, mas tem um verde amarelado ali, um verde mais frio aqui, daqui a pouco tem um quente ali. Que cor é essa laranja? É para ser amarela? É para ser o quê, né? Não tem uma cor determinada, né? Aqui também, né? O verde aqui, ele já é quente para separar essa da outra, dessa aqui de trás, né? Então ele vai criando esses módulos de cor, são pinceladas, fragmentos internos ali, apesar, às vezes, da fruta ou do objeto ter uma cor principal, né? Dentro daquela cor principal há essas variações de cor que dão uma riqueza e dinâmica dentro da estrutura do objeto. Mas, para nossos propósitos, o eixo é o amarelo, é uma composição simples que ele ficou brincando entre amarelos que são mais esverdeados, vão esfriando, indo na direção dos verdes, teoricamente até chegar ao azul. Tem azul que não chegou nesse método, ele parou no amarelo mesmo. E foi esquentando até chegar aos tons vermelhos. Tem vermelho aqui? Também não. Ele chega a um vermelho, um laranja bem avermelhado, mas não chega a ser um vermelho. Então ele ficou brincando ali no eixo dos amarelos mesmo, esfriando, esquentando e aproveitando com isso um jogo de claro-escuro, né? O claro-escuro acompanha ali, de certa maneira, esse jogo aí, determinado pela cor, né? Apesar de que aqui está usando nessa fruta aqui de trás, ele está usando essa aqui, né? Ele está usando o amarelo como... Ele não ilumina o verde com o branco, não. Ele ilumina com o próprio amarelo, que é a ideia ali de ficar nesse eixo, nesse balanço de cor, né? Então, ele na monocromia dos verdes, o correto é iluminar com branco. Mas vamos em frente. Eu estou dando vários exemplos aqui, assim, tentando linkar esse eixo dos amarelos como princípio regente da composição e tentando sempre suspeitar, né? A gente nunca pode garantir com certeza absoluta, mas do que seria a ideia plástica principal do quadro, né? Que passou na cabeça do pintor antes dele começar a pintar, né? Aqui, não sei se está na origem do processo, mas está aqui como conclusão, né? Tem amarelos e azuis ali naquele canto, né? Tem uma importância forte dentro dessa estrutura da composição. Ele chega num tom mais... Esse azul está lá em cima no céu também, mas o amarelo aqui tem uma pureza do lado desses tons mais avermelhados, né? Amarelo, vermelho e azul são as cores
primárias, o azul se repete lá em cima, mas o vermelho e o amarelo não, né? O vermelho e o amarelo estão mais puros aqui nessa estrutura da casinha mesmo, né? Ali que eles veem com maior intensidade. E o resto do quadro, né? Porque aqui é ponto de chegada, né? É final de processo, né? É aquela cor que você bota no fim do processo. Agora, o que manda? Como é que é o começo? O que rege essa brincadeira? É o amarelo, que vai alaranjando, laranja e verde. Laranja e verde está sempre nesse jogo, o amarelo está no meio, né? Pode não ter amarelo aparecendo, mas o amarelo vai estar lá funcionando como regente, como eixo de cor da estrutura do quadro. Aí, pô, dos tons de amarelo mais quente, ele chega nessa parte aqui da casa, que tem amarelos e vermelhos, um do lado do outro, em vez de misturados dando laranja, bota um do lado do outro, cria uma pureza de cores primárias ali, e ganha uma certa estabilidade naquela região, ganha um peso ali de chegada naquela região. E os azuis também, né? Os azuis vão pelos verdes, tem verdes mais amarelados aqui, mais escuros. Aí, aqui já tem um jogo de claro escuro mais efetivo, né? O Van Gogh reduz esse jogo de claro escuro para ficar mais na cor. O Cézanne, muitas vezes, na maioria das vezes, não, né? Também entra com jogo de cor, apesar de não ser o fundamento principal da ideia plástica do quadro, né? Está na cara que a ideia plástica do quadro é chegar nesses tons aqui, né? Pelo menos o que resultou, não sei se estava na cabeça dele no começo, mas no final ele encontrou ali esse jogo de cor que acabou dando grande riqueza. Todo esse contexto aqui passa a ser um ponto de meio de caminho, né? Um ponto intermediário, né? Que se justifica, que é justificado por esse ponto de chegada ali de vibração cromática que ele consegue encontrar ali naquela região do quadro, né? Essa questão da ideia plástica, né? Nesse caso aqui, o fundo é até branco, né? E ele quebra tudo com branco. Está na cara o que ele está fazendo aqui. É branco com amarelo, que dá um caráter quente, verde com branco, já esquenta, né? O verde é mais frio que o amarelo, então já esquenta, já joga o amarelo para um tom ligeiramente mais quente. E azul com branco, né? Você vê aqui, e o vermelho, cadê a terceira perna do banquinho, né? A terceira perna de cor ali para o negócio ficar em pé. Onde é que estão? Você vê como tem pouco, começa a ter uma certa importância, mesmo sendo degradado. Ele tem laranjas aqui nessa linha aqui do telhado, né? Tem tons mais alaranjados, que vibram com intensidade. Não precisa botar um laranja forte, ele botou um laranja quebrado com branco também, né? Mas pela tensão, né, como não tem mais vermelho no quadro, são cores, a vermelhidão está representada fortemente ali, e pela tensão com esses frios que estão no céu, acaba criando um grande peso e tem uma grande importância no quadro. É claro, tem aqui também, tá? Esses verdes aqui são ligeiramente mais quentes, então, e aqui também, nesse cantinho, né? Então tem que algumas entradinha de quente aqui, é um verde quente, né? É uma contradição, mas acontece muito, né? O Van Gogh também falava muito isso, né? Que às vezes você tem um verdes quentes. É uma contradição porque o verde é uma cor fria, por natureza. Mas se você olhar qualquer mata fechada, você vai ver que tem verdes que funcionam como cores quentes realmente, né? O verde é uma cor muito instável, muito ambígua e depende muito do jogo de relações do que está em volta. Então aqui ele encontrou esse típico jogo de verde, não chega a ser um laranja, né? Mas funciona como um calor aqui, o calor do laranja mesmo, ele botou ali, mesmo assim, quebrou com branco, degradou a cor com branco, né? Porque nesse movimento daqui, né, quando eu estou iluminando o laranja com branco, eu estou, na verdade, me aproximando ali do eixo, né, desse eixo do balão de cor ali, onde não tem cor nenhuma, onde são as cores degradadas, né? Então, quanto mais eu próximo da luz eu chego, menos saturação também eu tenho. Essa dinâmica aqui é de luminosidade, não é de saturação, né? Saturação teria que estar no mesmo tom de claro escuro. Essa dinâmica que sobe é de luminosidade, mas, simultaneamente, ela degrada também a intensidade da cor, né? Como a gente viu lá também no caso do Van Gogh, né? Outra bela composição, a gente já viu esse quadro. Ah, não, vimos na análise da composição. É um quadro com o eixo dos amarelos, né? Predominam laranjas, verdes, né? Verdes que balançam ali, tem uma ampla gama de cor, de verdes
cada vez mais amarelados ou mais frios azulados, e tem também os violetas. Então, tem as três cores secundárias, né? Isso é uma boa estratégia para quem quer criar dinâmica de cor, para quem quer brincar com esses ritmos da cor. Em vez de usar as cores primárias, começa o quadro pelas secundárias, porque elas dialogam entre si, né? O violeta tem azul, tem vermelho, o laranja tem vermelho, mesmo que o violeta, mas também tem o amarelo que está no verde, que também tem o azul. Então, há um diálogo entre essas secundárias, porque elas são, sobretudo, quando você misturando na palheta, você encontra o verde com o teu azul e com o teu amarelo, encontra o laranja com aquele mesmo amarelo com outro vermelho e encontra um violeta com o teu azul e o teu vermelho. Então, você prepara essas secundárias e começa por elas, se cria naturalmente quase um jogo de relações cromáticas muito mais radical do que se você começar pelas cores primárias, porque as secundárias dialogam entre si. E tem sempre esse recurso, né, onde você chegar mais próximo ali das primárias, vão ser pontos de estabilidade, né, pontos de chegada, onde o olhar tende a parar, enquanto nas secundárias, nas secundárias propriamente dito, o olhar tende a escorregar, né? Aqui ele tem um local aqui de tensão maior de cor, né? Se a gente comparar por essa região, por exemplo, o olhar flui ali, flui por aqui, né? Aqui, por mais bagunça que tenha, tem laranja, tem violeta, tem um tom mais rosado, tem uns verdes ali no meio, tem uma ampla gama de cor, mas o olhar não se detém. Ele acabou concentrando, né, as tensões de cor mais nessa região aqui do quadro. É um quadro muito rico, assim, é um padrão de cor, na verdade, né? Ele vai espalhando essas secundárias para tudo quanto é lado. É claro que tem a intencionalidade plástica, né? A gente pode chutar, né? Nunca dá para garantir assim, garantir que seja uma ideia. Mas dá para chutar que tem um quente fazendo isso aqui, principal, né? Ali no primeiro plano tem esses troncos e essa sombra aqui que cria esse lado aqui que acaba unindo esse calor aqui, né? E os verdes estão ali do segundo plano, né? Esses verdes do segundo plano estão acabando funcionando ali como uma espécie de contexto para esse ser em verde, né? E isso é que me parece assim o sentido geral de dinâmica da cor. Mas de todo modo, ele dentro desse movimento ele vai encontrando esses acentos de cor mais pura, cor mais escuras também, né? Ele não abdica igual ao longo do jogo de claro escuro, então ele vai balançando essas dinâmicas de matiz simultaneamente a um jogo de claro escuro, né? Aqui está no nosso tradicional, né? O verde está no cinza médio, se ele vai botando azul, ele vai escurecendo esse verde e ao mesmo tempo vai criando uma dinâmica de matiz, porque desse azul aqui ele pode fácil pular para o azul mesmo, daqui a pouco ele está pulando para o violeta, né? Então ele está fazendo esse movimento, né? Cujo eixo é o amarelo, está usando o azul e o vermelho para escurecer esse amarelo, né? Simultaneamente pensando um ritmo de cor. O mesmo jogo das secundárias, né? Violetas, verdes e laranjas, né? E aí chega num tom mais avermelhado, o olhar para, né? Chega ali, encontra ali um ponto mais de estabilidade, onde for azul, vermelho ou o amarelo mais puro, o olhar tende a parar, mas ele está também nessa lógica aí do... E os violetas, nesse caso, ele está aproveitando a escuridão deles, né? Para dar esses marrons dos troncos, né? Esse desenho dos troncos é com marrom, né? É o azul com vermelho, né? Dá um marrom, né? Dá um tom, ou preto com vermelho, né? Mas se sujar com um pouquinho de branco, dá esses tons de violetas que estão ali em cima, né? Tem uns tons mais violáceos que vibram nessas regiões aqui superiores, que é esse marronzinho aqui que ele usou misturado ao branco, né? Então está nessa lógica da secundária também é esse contexto mais espalhado. Você vê que a importância desses padrões, né? A cor tem uma lógica de cor regente que é um espalhar, né? É sempre bom ter essa ideia em mente, né?
A corregente nada mais é do que aquela cor que se espalha para todo lado da composição. Então, digamos que eu tenho lá meu amarelo, né? Meu amarelo é corregente. Quem é que vai ter ação compositiva? É o vermelho e o azul. Se eu boto um vermelho, ele tem um grande impacto, mas eu boto outro, eu não vou botar o vermelho direto. Posso até botar, meu extremo vai estar aqui, beleza, bota aquele vermelho lá. Mas como é que eu chego lá? Não é botando vermelho, é passando pelos laranjas, né? Laranjas bem amarelados, vai esquentando, esquentando, esquentando até chegar no vermelho. Quanto mais eu espalhar esse movimento, né? Quanto mais eu espalhar esses vermelhos, mais eu vou criando um contexto de quentes. Aí, se eu faço isso primeiro, no segundo, no terceiro momento, né? Quem vai ser mais ativo vai ser os frios, os azuis. Então, o primeiro azul que eu entrar, ou o primeiro verde que eu entrar, vai ter um forte impacto. Mas se eu repito ele, boto de um lado, boto do outro, daqui a pouco aquilo começa a criar, a se encaixar no contexto, não é criar um contexto geral. Na verdade, criar um padrão geral. Né? O Cezanne trabalhava muito isso, assim, neutralizando às vezes, porque dentro dessa bagunça aqui, por exemplo, como a gente, que sentido de composição a gente pode buscar? Olha, esses verdes meio que querem fazer isso aqui, veio para cá, mas ele está ali também, quer fazer, está aqui, indo aqui mais nessa direção. Ah, legal, isso aqui pode servir ali como uma ideia plástica do quadro, será? Está naquela ambiguidade, né? A gente nunca vai saber se o pintor pensou nisso ou não. Tem um sentido, mas é um sentido mais espalhado, né? E ainda se mistura aqui com esses laranjas do primeiro plano, né? Aqueles amarelos, né? E os quentes? Ah, tem uns violetas aqui que desenharam o tronco das árvores, ele volta lá em cima, escorrega por aqui, daqui a pouco se misturou ali com aqueles amarelos. Então também está naquele ponto de ambiguidade que é mais natural, né? Representa mais a naturalidade da natureza, né? O que acontece na natureza não é tão armadinho, tão certinho, em termos de uma composição muito arquitetada. Tem esses fluxos assim mais naturais e que esses padrões assim, isso nos liberta, inclusive, de um raciocínio muito racional da composição, né? Não é para equilibrar, para fazer uma coisa toda armadinha ali, e se você entrar nessa lógica do padrão, dá para brincar com isso. Ah, bom, tu quer entrar com uma cor lá, bota a cor lá, começa a espalhar ela, começa meio despreocupadamente. Se espalhar para tudo quanto é lado, ela se integra ao todo novamente, ela forma uma participação naquele contexto geral do quadro. Né? Então, isso liberta um pouco daquela preocupação exagerada de ter que botar a cor certa naquele ponto certo. Não é bem assim que a coisa acontece. Há um certo à vontade que dá para conquistar, entendeu? E essa vontade está ligada ao processo, né? Eu tenho que ter uma ideia geral, assim, um norte, né, para onde eu quero ir, e meio que entrando com os elementos da composição, as cores, eu tenho as três, né? Eu vou simplificar, vou botar, meu fundo for ligeiramente amarelado, não precisa ser um amarelo forte, pode ser um amarelo misturado com branco e tal. Pô, você bota, eu criei um contexto geral. Aí agora eu tenho que espalhar os meus vermelhos e espalhar os meus azuis. Pô, eu não vou começar pelo vermelho e pelo azul, vou começar pelo verde e pelo laranja, que tem amarelo. Então, preparo um laranja, preparo um verde, começo com eles. Aí, pô, daqui a pouco esse laranja aqui é melhor estar mais próximo do meu fundo. Então, vou botar mais amarelo. Ah, esse laranja aqui eu quero destacar ele um pouquinho mais. Aí, bota um pouquinho mais vermelho. Aí vai brincando de acordo com a necessidade do que o quadro vai pedindo. Porque aqui a gente tem isso, né? Está na cara que essa vibração aqui de mais avermelhada não foi premeditada. Nem ali, ó, no tronco, você vê que o tronco tem um calorzinho ali um pouco mais radical, né? Aqui ele é mais frio, ali ele é mais quente, né? Isso é coisas que o cara vai achando, pô, aqui de repente fica tudo meio frio, vai dissolver aquilo muito, mas esse ritmo dos frios fazendo isso aqui vai ficar muito forte, então eu vou contradizer isso, vou criar uma contradição e vou jogar uns quentezinhos fazendo um outro movimento ali. Aí ele vai encontrando em cima do tema dele coisas que intuitivamente ele vai percebendo que são boas para criar uma composição interessante, entendeu? É uma atitude de procura, né? Mas você só procura em cima de um contexto que você tem que criar. Então, eu estou falando isso no sentido de libertar um pouco dessa preocupação muito exagerada, porque às vezes eu fico falando assim de resultados aqui que a gente está vendo, né? Muito, de repente muito amarrados, você começa a achar que a coisa é cheia de regras e não é.
existe esse casual do processo, né? O processo é uma aventura mesmo para a gente que está pintando e para a gente que está olhando também, né? Você começa a olhar, daqui a pouco você começa a perceber mais coisas. Mas quanto mais você olha, mais você vai percebendo. Ah, de repente, pô, tem um tronco aqui mais reto, né? Que não tem no resto da composição. Tem alguma coisa? Não, os outros troncos todos são mais sinuosos. Então, pô, entre a reta e a linha sinuosa tem um jogo ali, tem uma contradição ali. Ah, ele botou uma retazinha aqui também, aqui, aqui eu tenho também uma aqui no meio do caminho. Aí você começa a perceber melhor casualidades que o cara foi, às vezes nem pensou naquilo, mas estão constituindo ali o contexto geral da composição, né? Não sei se eu estou complicando aí. Eu acho que é isso. Já vai dar 16. Tem mais algumas aqui. Vou mostrar mais esse aqui, que é bem aquele que eu tinha comentado de contextos, né? Esse aqui, nas figuras, sobretudo, esse é o rapaz com o colete vermelho dele. Mas eu queria chamar a atenção para essa área daqui do fundo, tá? Ela tem uma identidade cromática, né? Isso é importante, às vezes. Vocês costumam se dar por satisfeito muito rápido, né? Que essa área aqui vai ser, o fundo vai ser azul, o cara dá uma chapada de azul e está satisfeito. Mas, pô, esse azul aqui não para quieto não, tá? Ele é mais verdeado aqui, exagerou ali, foi para o violeta, o azul é a corregente, que dá o caráter frio àquela área, né? Mas ele balança, né? Vocês vai sempre subdividindo as áreas de cor, né? Olha o que ele faz aqui no rosto, né? Ora, na boca é um laranja bem avermelhado que desenha, né? A parte de baixo da boca. Mas aqui eu tenho violeta, aqui eu tenho verde, aqui eu tenho um verde mais azulado, aqui eu tenho um tom mais amarelado. Então, tem uma ampla, tem um verdinho aqui do canto, né? Então, tem uma ampla escala de cor que ele vai construindo com a cor, né? O Cezanne mesmo falava, quanto mais apurada a cor, mais a forma se define. Ele achou isso uma sacada genial, porque até então sempre se achou que o claro escuro é que definia a forma, e ele afirmou que não, que quanto mais a cor se apura, mais a forma se define. Então ele tentava construir o jogo da própria construção de um rosto, né, por exemplo, através da cor, e não através só do claro escuro, apesar de, claro, no caso de uma figura, sobretudo, ter um jogo de claro escuro muito bem resolvido também. Mas é a cor que está ajudando ali a fazer essa estrutura, né? Se tirou lá o jogo de cor, você vê que os planos internos ali da estrutura da figura meio que se perdem, né? Muito do volume, da sensação da forma mesmo, né? Que é da representação do objeto, é perdido quando a gente retira a estrutura de cor do quadro. É essa montanha aqui a gente já viu, né? Acho que a gente já viu até aqui mesmo, na pintura 2, não estou lembrado ao certo, mas com certeza, mas também é o mesmo princípio, né? É uma composição rica, que tem uns jogos de verde bem variados aqui, uns jogos de laranja bem variados lá, e daqui a pouco ele se aproxima daquele padrão que eu tinha comentado, aquele contexto onde todas as coisas meio que se misturam ali, né? Nesse canto aqui, aqui eu tenho uma identidade dessa área de verde e uma identidade dessa área de laranjas, né? Na parte inferior ali, né? E essas áreas começam a se fragmentar e se misturar, criando pequenos módulos nesse canto direito aqui. E acaba criando um ponto até de maior estabilidade visual nesse lado direito por conta disso, né? Mas mesmo assim, aqui dentro eu tenho um verde, aqui dentro eu tenho um laranja bem avermelhado, que é uma tensão de cores complementares, verde e vermelho, né? Tá, assim, que cria um pontinho de estabilidade ali, né? Essa área inteira ela quer frear, porque o olhar escorrega pelos verdes, mas quando ele começa a se fragmentar em verde, laranja, um do lado do outro, começa a criar um retículo ali que tende a frear, né? E é isso que ele está aproveitando aqui nesse caso, né? E
E também com os tons de violeta, né? Violeta aqui, o violeta em cima do amarelo, não ao fundo do amarelo dele lá, né? Aqui eu tenho um jogo de quente frio fragmentado, ele tem um jogo de cores complementares fragmentadas, porque o amarelo respira por baixo daqueles violetas, né? Criando uma tensão de complementares lado a lado, né? São como se fossem pequenos módulos de cores complementares que criam uma textura ali, né? Que dá uma riqueza cromática, mas ao mesmo tempo não é tão dinâmico, né? O olhar não escorrega tanto quanto nesses movimentos onde o amarelo vai para um tom mais frio, mais quente, aí o olhar tende a escorregar, porque seguir essa dinâmica de matiz da cor, né? E aqui ele tende a ser mais estático, tal como ali aqui no jogo de quente frio, ali em cima na tensão de cores complementares. Beleza, então é isso, eu acho que o resto é resto. A mensagem mesmo do conteúdo principal já é essa aí mesmo. E fico aberto a perguntas, a dúvida. O próximo trabalho, então, é esse, né, sobre o eixo dos amarelos, tentar encontrar alguma ideia fundamentada na cor, né, porque isso segue. É um processo, né? É um processo. No processo, você começar pensando no claro escuro para depois desdobrar a cor. O outro é começar a pensar na cor e, simultaneamente, pensar o claro escuro. São processos diferentes. Esse é histórico, né? Teve um momento ali do impressionismo, pós-impressionismo, o modernismo inteiro, né? Vai seguir essa mesma lógica, né? Pensar a cor, mas junto a ela, porque ela carrega o claro escuro, né? Não é uma coisa separada da outra. Então, o nosso foco agora seria fechar esse último trabalho com esse tipo de abordagem. Tá tranquilo? Sim, professor. Sim, professor. Tá. O Éden, dá uma olhadinha nos quadros do Cezanne, nas cabeças, tá? Pega a imagem de alta definição e chega perto das cabeças para você ver o que ele faz com o jogo de corpo para você. Acho que vai ser importante. Eu estava bem olhando isso. Obrigada pela dica, eu vou dar uma olhada. A gente viu mais paisagens, mas teu foco mais na figura humana, vai direto nessa parte das cabeças é mais aberta do que o Van Gogh é mais linear, né? Tem um contorno mais na figura, né? Mas o Cezanne ele dá essa desdobrada de cor ali em cima dos rostos, que eu acho que tem a ver com o teu trabalho. Quem é que tinha levantado a mão aí? Tinha... Fui eu, professor, desculpa. Não, pode falar. Eu ia perguntar, assim, se dentro dessa proposta eu poderia partir de um fundo neutro, como na pintura da Casa Amarela, do Van Gogh, e construir o eixo dos amarelos depois. Ou então eu tenho que partir do fundo amarelo mesmo. Pode? Tá pode sim. O importante é ter uma ideia de plástica de cor, né? Onde ela tem uma importância dentro da composição do quadro. Não seja uma cor que entra só para colorir, para preencher o campo, entendeu? Entendi. Importante pode até ser uma ideia usando a dinâmica de saturação, não tem problema. A de luminosidade, mal ou bem, a gente já viu antes, né? Mas o ideal é porque a dinâmica de matiz é muito importante para a pintura, né? O uso dessas dinâmicas de cor é uma das coisas que a pintura faz com mais exclusividade, né? Nenhuma linguagem explora tanto a cor quanto a pintura, né? E, sobretudo, essas dinâmicas de matiz. Então, vale a pena explorar, mesmo que você parta do eixo dos neutros. Eu acho um bom exercício, o próprio Van Gogh faz isso, né? Estava dando eco, eu estava me embanando aqui. Você desligou aí, né? Mas o próprio Van Gogh faz muito isso, né? 50% dos quadros dele é em cima daquele fundo laminha. Mas você olha o quadro assim, a ideia de regência de cor é em cima das dinâmicas de quente e frio, cujo eixo é o amarelo. Só que como ele bota o neutro embaixo, ele também brinca com o jogo de saturação, né? Ele consegue dosar, né?
nesse jogo de quente e frio, não é só um movimento de matiz, mas um movimento de matiz que às vezes é mais saturado, outro é mais degradado, né? Tem gradações ali dessa dinâmica de matiz que ele faz em cima. Mas ele, ao usar esses fundos quebrados, ele consegue trabalhar isso simultaneamente. É um pouquinho mais complexo, né? Mas é possível sim. O importante é, de repente, você bater o olho lá e ter uma ideia de cor, tá? Começar a pensar na cor como uma ideia plástica do quadro, né? Qual a função que ela vai ter. Aí tem as questões mais bobinhas, né? Vou criar uma tensão de complementares, né? Aquele beabá do beabá, né? E aí bota lá tensões complementares e o negócio meio que fecha. É uma ideia de cor, mas acaba sendo tão reduzida, né? O ideal eu tentei um pouco abrir esse leque, né? Essa ideia prévia é provocação, né? O Cezanne é um bom exemplo disso, que a coisa tem, para conquistar mesmo uma certa organicidade, uma naturalidade da natureza, né? Que o Klee vai falar, né? Não é uma ideia que você realiza, está pronta na tua cabeça e que meramente você realiza. É uma atitude de procura de ritmos e de relações que às vezes você tem que ter essa ideia matriz, mas ela só aponta a direção. Mas durante o processo, o ideal é você encontrando coisas, né? Então, quando você chega nesse ponto assim mais do Cezanne, né, de criar um padrão assim mais bagunçado, né? É uma bagunça mesmo, né? Isso é importante de falar literalmente, né? Tenta dar uma bagunçada, quando você achar que o quadro está muito agarrado, né? É aquele quadro que você já estava pronto na tua cabeça e que meramente você realizou, depois você não consegue encontrar mais nada ali. Aí fica aquela coisa, fechou, né? Então, é importante de conquistar essa bagunça de onde as coisas começam a ganhar sentido, né? Esse fio da meada, né? Esse eixo condutor ali, que dali é que vão sair algumas ações compositivas. E determinados quadros, se a gente viu aquele do Cezanne, estão mais nesse ponto permanecem nesse ponto da bagunça, né? Não é uma ideia plástica tão explícita, né? Você pegar qualquer composição do Leonardo, vai estar lá o triângulo, a subdivisão do triângulo, tal. Você olha um quadro de Cezanne, qual é a lógica? Qual é o sentido compositivo? É mais orgânico, tá mais nessa naturalidade da natureza que o Klee fala, onde as coisas acontecem simultaneamente. É como se o Leonardo subvertesse aquela racionalidade. Tinha a ver com a época dele também, né? Essa busca de um racionalismo, uma estrutura bem ordenada, mas ele está sempre subvertendo essa lógica, se aproximando dessa naturalidade da natureza, mas no sentido de ir botando mais ritmo, mais ritmo, mais ritmo, até dar uma bagunçadinha, né? O Cezanne nem começa por essa ordem, ele já começa pelo orgânico, né? Pelo natural, por esse padrão mais bagunçado, né? E às vezes fica por ali mesmo, né? Porque e funciona, né? Porque o cara é considerado um dos grandes compositores ali da pintura, né? É uma estrutura sólida e ordenada, todo mundo fala isso do Cezanne, mas se você reparar, a gente viu agora mesmo, nessa aula, uma série de quadros, né? Van Gogh, você lembra de vários quadros que a gente viu, sabe, ele dividiu aqui, botou um muro aqui, botou uma montanha ali, botou uma lua lá com uma cor, o céu era verde, o campo de trigo era um amarelo. Tem um racionalismo que o Cezanne não tem. Se você tenta resgatar uma ideia de uma estrutura do osso, da composição de um quadro de Cezanne, você não consegue. Tem que estar com um quadro diante de você, porque cada pinceladinha daquela pode resultar numa composição diferente. Era muito mais louco, né? Era muito mais maluco o processo dele do que o Van Gogh é muito mais racional, né? Ele tem um chão, né? Ele tem uma base ali. E ali em cima daquela base, o Van Gogh ia com as pinceladas e vibrações de cor dele, enlouquecer lá, e isso é que dá a naturalidade, o envolvimento da gente com o toque do pincel, os encontros de vibração de cor,
Mas isso tudo que encanta na pintura do Van Gogh está estruturado em cima de uma base muito sólida e racional, que é uma estrutura que o oriental chama de estrutura do osso, né? Que sustenta a composição, que o Cézanne não tem. E ao contrário, quando a gente olha, a gente acha que o Cézanne é mais racional, ele é uma arquitetura plástica mais arrumadinha, mais estruturada, mas o processo e o próprio resultado é muito mais louco, né? É muito mais irracional, né? Ele vai ao delírio do que seria o racional e chega num contexto onde a própria razão não consegue dar muito conta, porque cada pincelada, ele falava mesmo, né? Cada pincelada tem que conter o objeto, a cor, a luz, a expressão, o estilo, a forma. Eram 12 requisitos para cada pincelada que ele dava. E a gente imagina logo assim, né? Dá uma pincelada ali, limpa o pincel, começa a olhar, agora eu vou botar essa outra pincelada aqui do lado que vai ser verde. Mas se esse verde for mais azulado, ele rima com aquele azul que está ali e com aquele violeta que está do outro lado. Se ele for mais amarelado, ele cria um outro ritmo aqui. Então ele vai, acha na cor na paleta lá e dá mais uma pincelada. Aí, bom, agora não vou continuar desse lado, eu vou para o outro lado do quadro, porque isso aqui é um todo que tem que funcionar. Então ele limpa um pincel e vai lá para o outro quadro, achar outra cor e dá mais uma pincelada. É maluco, né? Um processo meio doido. Se você fizer o jogo, você acaba. No começo eu trabalhava muito nesse mesmo processo, e acaba que chega uma hora que o quadro meio que começa a se pintar sozinho, aí flui, né? No começo tem essa coisa mais amarradinha assim, daqui a pouco começa a surgir uma lógica interna ali e a coisa começa a fluir com mais naturalidade. Mas em termos de processo é muito mais doido do Van Gogh, né? Que a gente não consegue lembrar de uma composição do Cézanne tal como a gente lembra de uma composição do Van Gogh, né? Mas o que você tinha perguntado mesmo? Não, era sobre o fundo, se eu podia partir do fundo neutro. Ah, tá, pode. Tranquilo, Obrigada, tranquilo. professor. O fundo amarelo não é bem um fundo amarelo, é mais porque a maioria, né, dos impressionistas, pós-impressionistas, muita gente trabalhava sob fundo amarelo mesmo, mas mais ainda com a regência da cor amarela como cor do meio, né? Porque a regência da cor amarela como cor do meio é que liberta que é a base fundamental do jogo de cores quentes e frias. Se você não tem, se você pensa nas três de maneira equilibrada, você não tem quente e frio, você tem as dinâmicas abstratas da cor. Agora, se você mata o amarelo como ritmo, como ação compositiva, espalhando ele para tudo quanto é lado e transformando ele na cor regente, você abre a possibilidade de criar um jogo de quente e frio. Isso pode ser em cima do fundo amarelo ou não, entendeu? No teu caso, se você faz um fundo neutro, né, o próprio amarelo, esses verdes mais amarelados e esses laranjas mais amarelados vão começar a estabelecer um ritmo mais efetivo de amarelo. O amarelo vai começar a ser mais ativo em cima, vai ter mais importância compositiva no quadro, entendeu? Porque você está partindo do neutro. Acontecia mais ou menos igual ao Siena, né? Só que o Siena é escuro, ele destaca mais as luzes, e o neutro está no meio do caminho, então. Mas os amarelos vão falar também, né? Você vai ter que pensar também nos amarelos, né? Pode começar a pensar no jogo de quente e frio, né? Não tem problema. Começa a pensar no jogo de quente e frio, mas já sempre atento que aquele laranja tem amarelo e aquele verde também, e que eles vão dialogar, né? Eles vão os verdes mais amarelados, os laranjas mais amarelados, vão criar ritmos de amarelidão ali dentro do campo, entendeu? Seria isso aí. Complica um pouquinho, né? Por isso que a proposta geral. Mas eu acho que vale a pena. Vale a pena, você vai sentir, tipo aquele quadro do Van Gogh, né? Que ele usa o amarelo como quente, né? Como cor quente, né? Porque quando ele esfria tudo, o amarelo começa a funcionar como uma cor mais quente, né? Então, abre essas possibilidades, assim.
Alguém tem mais dúvida aí, não? Bom, então é isso. A gente tem, deixa eu ver aqui, 2 semanas, né? 2 semanas e a gente apresenta. Outra coisa, não sei se vocês estão escrevendo, se não estão preparando uma apresentação verbal, aí é com vocês, como é que vocês vão apresentar a pesquisa, né? Quem estiver rafiando aí o texto, alguma coisa, me manda, porque aí a gente troca uma figurinha, tá? Eu dou uma lida e respondo aí a vocês, dou uma comentada já para enriquecer o trabalho e tal. Agora, lembrem também, tá? Não estou falando de. Não fiz aquela citação por acaso, tá? Lembrem também dessa manha das cartas do Van Gogh, tá? Senão o texto fica chato, né? O cara começa a falar muito da técnica, do jogo da cor, do processo, sem linkar isso com um objetivo expressivo da imagem, né? A pesquisa no seu caráter mais afetivo mesmo, de expressão do que você quer, acaba ficando um texto muito árido. Se você também só fala desse afetivo, dessa expressão que você quer dizer, e não linka isso com a forma, com os elementos visuais, também fica um texto boboca. Então, a manha da gente é fazer essa junção entre esses dois lados, tá? Simultaneamente falar de um jogo plástico, abstrato e ao mesmo tempo de expressão visual, entendeu? E aquelas cartas são um excelente exemplo de como usar isso, tá? Beleza? Na parte da pesquisa, né, que eu estou falando, entendeu? Só que ele está falando de cor, vocês vão falar de processo, mas a lógica é a mesma. Ao fazer assim, assim, assado, isso da expressão me mostrou ali, eu senti que aquilo tinha uma certa expressividade nessa ou naquela direção, aí vocês vão elaborando ali o texto. Mas o princípio é o mesmo. Beleza? Então tá. Então a gente fica por aqui. Bom feriado aí para vocês. Se não for pintar, tiver material, começa a brincar, elaborando o processo, né? Eu também pedi isso para vocês, para escrever o processo antes de começá-lo, né? Elaborando ali um plano, uma ação, sobretudo nesse centro aí, onde a cor tem uma importância, e escreve a parte da pesquisa. Passa aí em casa, dá para, se não tiver ateliê em casa, vai tocando essa parte mais teórica, tá? Beleza? Então a gente fica por aqui, gente. Bom final de semana, bom trabalho aí para todos. Semana que vem a gente se encontra lá. Tchau, tchau. Quinta-feira o senhor vai para quinta-feira agora tem ou vai emendar? Não. Pós-feriado, não vai ninguém, né? Não sei. Ainda mais aqui dessa minha região. Não, pegar ponte depois de feriado, você está querendo me matar. Não. Tá bom? Semana que vem a gente vai separei 2 semanas pensando nesse vazio aí dessa semana pós-feriado mesmo, tá? Ainda tem segunda-feira zumbi ainda por cima, né? Então vai emendar, isso está emendado já, tá? Obrigado, professor. Beleza. Tchau, Abraço aí a professor. todos. Obrigada. Tchau, tchau.